A possível visita da presidente da Câmara dos Representantes americana, Nancy Pelosi, a Taiwan continua gerando polêmica. Nesta terça-feira, a China fez uma advertência ao governo dos Estados Unidos em um momento de aumento da tensão entre Pequim e Washington. Os Estados Unidos assumirão a responsabilidade e pagarão o preço por minar os interesses de segurança soberana da China. Acho que está muito claro para o mundo que são os Estados Unidos que estão tomando medidas provocativas, causando tensões no Estreito de Taiwan, e eles devem assumir a total responsabilidade por essa escalada. Saudações, amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixe o like para ajudar a divulgação do canal. Para aqueles que quiserem tornar-se membros e ajudar na criação de mais conteúdo, poderão clicar no botãozinho logo abaixo, Seja Membro. Tinha dito que iríamos conversar sobre as profecias de Parravicini e os seres extradimensionais. Porém, surgiu um fato novo, e foi a recente visita de Nancy Pelosi, a congressista americana, a Taiwan. Isso foi visto como uma provocação pelo governo chinês. O governo daquele país ameaçou com medidas militares caso a visita ocorresse. Em meio à grande tensão, a visita aconteceu na calada da noite, mesmo com as ameaças da China, e a congressista tratou de assuntos de interesse de ambos os países e foi embora para a Coreia do Sul. Porém, o mal-estar ficou. A China está realizando exercícios militares intensos naquela região e as coisas poderão ficar muito feias. Mas por que todo esse borborinho? Vamos falar um pouco sobre a história. Talvez nem todos estejam familiarizados com o tema. A questão de Taiwan teve origem com a vitória da Revolução Chinesa em 1949, a derrubada do governo de Chiang Kai-shek e a instalação do governo socialista de Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek, que governou a China desde 1927, refugiou-se com seu Estado-Maior e cerca de 2 milhões de chineses na ilha de Taiwan, ou Formosa, situada a 130 quilômetros do litoral da parte continental da China e separada desta pelo estreito de mesmo nome. Formou-se na ilha um governo autônomo com o apoio dos Estados Unidos. A partir desse período, a China seguiu dividida em duas: República Popular da China e a China nacionalista, ou Taiwan. Elas representam os dois lados da Guerra Fria. Desde então, as duas Chinas vivem numa situação de hostilidade, ocorrendo inclusive conflitos armados nos primeiros anos de sua divisão. A China nacionalista, porém, assegurou sua existência através do estreitamento de relações com os Estados Unidos. Em 1954, os Estados Unidos e Taiwan assinaram um acordo de defesa mútua após um intenso bombardeio do Estreito de Formosa pela República Popular da China esse mesmo ano. A China Popular considera Taiwan uma província rebelde, uma parte inalienável do seu território. Nos últimos anos, tem se empenhado ostensivamente no projeto de reunificação, inclusive recorrendo ao uso de força, caso isso seja inevitável. Algo semelhante ocorreu também entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. São resquícios da divisão do mundo. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos é representante da América de mais alto nível a visitar a ilha nos últimos 25 anos. Ela é a segunda na linha de sucessão presidencial. Pelosi se foi, mas Taiwan ficou. Agora a China intensifica os exercícios militares e está cada vez mais próxima de Taiwan, com milhares de militares envolvidos, e
a China ameaça a ilha com consequências imprevisíveis. Caso ocorra um conflito naquela região, afetará todo mundo de maneira drástica. Estamos vendo hoje entre Rússia, China, Estados Unidos é a continuação da Guerra Fria. É o mundo dividido que Parravicini tanto falou de suas profecias. Vejam só, o mundo se dividirá em dois, esquerda e direita. Uma terceira postura será um abraço, dir-se-á, mas o abraço será um castigo, um por ambição, outro por traição. A Rússia avança, a China será por trás dele, abraço dos extremos, profecia de 1938. Então temos uma imagem semelhante ao planeta Terra, meio que derretido, partido, dividido, sem uma de suas metades. É dito também que o mundo estará dividido em duas vertentes ideológicas. Ele fala também no avanço da Rússia e a China e em uma possível traição que ocorrerá. Não está claro ainda quem irá trair quem. O que vocês acham aí? Diga aí nos comentários. Outra previsão do Nostradamus argentino revela o que isso tudo poderá acarretar. Vamos ver. Abre aspas. O mundo dividido tem o comando de ambas as metades, mas ambas as metades não governam. Somente o Senhor o fez e os deixou livre-arbítrio para jogá-los e julgá-los. Cada metade hoje ostenta sua arma. Cristo espera. Profecia de 1972, do auge da Guerra Fria. E hoje, como disse antes, novamente, temos a mesma situação de divisão e tensão, só que agravada porque temos outros jogadores poderosos. Está escrito aí as palavras guerra, paz e luz. Possivelmente isso mostra que primeiro poderá vir a guerra, depois a paz e posteriormente a luz. Vamos ver mais uma. Abre aspas. A visão curta das potências mundiais será obscurecida sem remédio. As potências rolarão em loucura atômica. Caos. Benjamin Solari Parravicini, em 1971. Impressionante, amigos e amigas. Aquele perigo que achávamos que foi superado com o fim da Guerra Fria, hoje em dia continua vivo. Na época foi feito um grande esforço para alertar a humanidade sobre os perigos daquela disputa de poder. No cinema, em 1983, ano em que nasci, estreava The Day After, um filme que mostra os horrores de uma guerra nuclear. E em 1986, Rocky 4, com o americano aí Rocky Balboa e o soviético Drago se enfrentando no ringue ao invés do campo de batalha, inspirando um respeito mútuo entre os dois países. Assistam aí o discurso final do Rocky, que tem aí no YouTube, é emocionante. Claro que há uma certa propaganda no filme pró-América, mas é preferível isso ao que acontece nos dias de hoje, um ódio e uma guerra de narrativa que poderá acabar muito mal. Tínhamos também inspiração através da música, com bandas como Tears for Fears e Pink Floyd, com letras críticas, alertando mais uma vez para os perigos que representava aquele embate entre potências. Tears for Fears com a música Todo Mundo Quer Governar o Mundo. Everybody Wants to Rule the World alertava sobre essa sede de poder por controle do mundo. Pink Floyd, uma das minhas bandas favoritas, com sua música Two Suns in the Sunset. Em 1983, tem um trecho que diz o seguinte: e eu sofro premonições, confirmo suspeitas do holocausto que está por vir. E outro trecho diz o seguinte: o sol está se pondo no leste, apesar do dia ter acabado. 2 sóis no pôr do sol. Será que a raça humana está partindo? Enfim, há diversas expressões culturais que criticavam os rumos que o mundo estava tomando. Agora fica a pergunta: e nos dias de hoje, quem critica? Quais artistas escrevem músicas?
Cadê as manifestações a favor da paz? Amigos e amigas, espero que as coisas mudem o mais rápido possível, senão já sabemos qual será o fim. Bom, ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Lembrando que para aqueles que quiserem, puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!